Dantas, Tatiane Biasi, Emanuel Ferreira e Nana Pavoni. Bem-vindos. É um prazer muito bom. Nana, eu nunca imaginei na vida que eu fosse fazer mediação com você nessa Bienal, porque Nana agora está em outros ares, então a gente se vê menos, né? Mas eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem rapidamente, Juliana, rapidamente. Gente, eu tenho o direito de fazer bullying com ela, porque já são, sei lá, 25 mediações que a gente já fez, ela já deu aula na minha escola, então eu tenho o direito, tá bom? Tá tudo certo. Mas queria que vocês se apresentassem e falassem como o KDP entrou na vida de vocês. Pode começar, Ju, vou te dar esse direito. Vai começar comigo. Vocês queriam falar? Isso aí. Brincadeira, gente. Eu sou Juliana Dantas, sou escritora de romance. Eu publiquei no KDP em 2016, a primeira vez, então tenho quase 7 anos como autora independente. Eu, como muitas pessoas, não conhecia o KDP e através de leitoras, eu publicava na internet gratuitamente, em sites. Não, publica no KDP, porque é fácil, é intuitivo, é um custo bem menor de você se publicar como dependente de uma editora. E eu fui lá com a cara e a coragem, realmente eles tinham razão, não era tão difícil de publicar. E eu comecei a publicar e não parei mais, tenho mais de 30 títulos na Amazon. Também sou autora da HarperCollins, né, mas eu me considero ainda uma autora independente do KDP, porque o KDP entrou na minha vida. Tatiane. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui com tanta gente maravilhosa. Meu nome é Tatiane Biasi. Meu nome é Tatiane Biasi, eu sou autora independente. E eu estou no mercado desde 2021. Eu comecei escrevendo fanfics no Wattpad. E, e começaram a falar pra mim, por que você não publica independente? E me falaram sobre a Amazon, sobre o baixo custo, sobre... Eu não tenho necessidade de fazer várias coisas. Eu falei, quer saber, eu vou tentar. E tentei, e graças a Deus deu super certo. E não tem mais o que dizer, eu sou muito, muito grata pela chance de ter publicado meu livro, e o KDP é o responsável por isso. Quantos livros? Eu tenho 5 livros hoje. Pessoal, eu sou o Emanuel Ferreira, eu sou autor desse livro aqui, A Polícia Secreta para Crimes Mágicos. E esse livro tem tudo a ver com o KDP, porque... Opa, melhorou, né? Eu originalmente publiquei esse livro lá, no KDP, obviamente só existia como uma versão do livro. Ele venceu o Prêmio Geek de Literatura da Amazon, da editora Pokémon aqui. E aí ele foi publicado pela editora nessa edição lindíssima, em capa dura, mas continua lá no KDP, porque é bem como a Tati falou, né? A gente, e a Ju também, a gente vai sempre ser autor KDP porque é por aí que nós começamos. E o KDP é uma ferramenta maravilhosa, vou falar mais disso aqui hoje, para a gente alcançar mais leitores e ter momentos especiais como esse aqui. Eu queria só dar uma orientação para a gente falar com o microfone mais perto daqui, tá? E articular um pouquinho melhor, que tem uma pessoa que está fazendo leitura labial, tá bom? Boa tarde, sou Nana Pavoni. Eu acho que eu comecei junto com a KDP. A KDP veio para o Brasil, foi um ano que eu fui testar um livro, eu era professora na época, e eu decidi ver se dava certo, né? Colocando o livro, acho que foi em 2013, se eu não me engano. E aí eu coloquei um livro e eu vi que funcionava, que era muito bom para o autor, e hoje eu tenho mais de 60 livros KDP e também com editoras. E são várias editoras que eu consegui através do KDP, porque as minhas vendas, o meu desempenho no KDP é que atraiu essas editoras para o meu trabalho. Então eu acabei lançando, fiz parte também do projeto de leituras rápidas, que começou na Amazon, uma das autoras, então fui para o segundo ano agora, e aí eu estou lá há bastante tempo. Então tem mais de 60 títulos, alguns estão aqui, da editora Planeta, da Cabana Vermelha, da editora Rocco, mas o meu início foi lá em 2013. Todo mundo com experiências diferentes, né, em nichos diferentes, acho que isso é bem bacana. Quando a gente fala em marketing, a gente dá para pensar que assim, né, publicou e daí que a gente vai pensar no marketing, né? É bem isso, né? Daí que vai fazer as coisas, não pensou nada antes, né? O livro tá lá, daí você põe e fala, nossa, agora tenho que pensar como divulgar.
o quão importante é o planejamento desse marketing. E aqui marketing eu estou falando a divulgação, né, tanto para os leitores, tanto parcerias, enfim, como que vocês pensam planejamento? Se alguém não pensar em planejamento, pode falar também, falar, não penso, o livro foi lá e eu começo a ver o que acontece. É bom que a gente tenha vários tipos aqui. Vamos começar agora de lá para cá. Eu fiz muito isso, sabe? Eu lançava, na verdade acabava de escrever e colocava o livro, porque eu já tinha um público, né? E aquele público sempre foi muito explicador. O público ia lá, divulgava, mas isso mudou muito com o tempo. Hoje em dia isso não funciona mais. Hoje em dia a gente tem que planejar muito antes. E a gente percebe que às vezes até algum livro, um ou outro, funciona. Mas funcionaria muito melhor se você tivesse um planejamento de marketing. Então a gente foi vendo pela experiência que isso serve tanto para livro físico quanto o livro do KDP. A gente tem que fazer todo um planejamento. Então há bastante tempo que eu venho fazendo isso. Então a gente junto, está escrevendo o livro, já está planejando quando vai ser lançado, como vai ser a publicação, como você vai fazer todo o trabalho ali para a venda desse livro. Olha, quando a gente pensa em marketing, né, a gente pensa nele lá na escrita do livro. Porque a gente está pensando naquelas pessoas, no nosso público-alvo. Quando a gente pensa no nosso público-alvo, né, aquelas pessoas para quem nós estamos escrevendo, nós temos a condição de já projetar esse público com o qual nós queremos falar, né, após a publicação. Então, na minha opinião, o planejamento é indispensável e para fazer um bom planejamento você precisa conhecer quais são as ferramentas à disposição. Então, o próprio KDP tem algumas ferramentas super interessantes lá. Você tem, por exemplo, a possibilidade de liberar um livro para download gratuito, né? E você vai conseguir, obviamente, assim, mais avaliações no seu e-book. E esse é só um exemplo, porque no Instagram você pode trabalhar ads, por exemplo, chamando para essa promoção de livros gratuitos que você fez. Isto é, você precisa conhecer todos aqueles dispositivos que estão ao seu alcance para você pensar no bom planejamento. Daí que é importante ler, estudar e depois se planejar. Então, eu tenho as duas versões, né? Eu sou formada em marketing, mas quando eu decidi lançar o meu primeiro livro, sabe aquele... Você esqueceu? Eu esqueci. Assim, na verdade, eu tinha um planejamento para o livro físico, né? Eu pensei em todo um kit sensorial para trazer uma experiência para o leitor, mas eu não sabia direito como funcionava a ferramenta do KDP. E fui aprendendo, né? Então eu tenho os dois lados. Quando eu comecei a enxergar o meu livro como um produto, porque o livro é um produto, eu falei, não, peraí, dá pra ganhar dinheiro com isso, dá pra gente fazer uma coisa muito mais legal. Então eu comecei a adotar as estratégias e foi quando o meu livro começou a entrar no hype, começou a dar certo. Então eu tenho os dois lados, né? O lado de não planejar e o lado de planejar. Hoje em dia eu planejo tudo, inclusive como o Manuel falou, desde antes, quando eu tô escrevendo, eu tô lá pensando em tudo, entendeu? Isso que a Nana falou, que eu também tenho um pouco mais de tempo, eu conheci, né, a Amazon lá de trás. Como qualquer mercado, ele se transforma, né, e ele vai se transformando e começa a ter mais autor, hoje tem mais leitor, hoje tem mais autor. E é importante a gente se transformar junto com o mercado, você sempre se reinventar. Então, o marketing que eu fazia quando eu comecei, que era algo muito mais orgânico, porque funcionava, porque as próprias leitoras que elas mesmas indicavam e o livro já entrava no ranking, super funcionava, não precisava de tanto planejamento e a gente mesmo não tinha tanto conhecimento. Eu comecei também, como qualquer pessoa começa, eu joguei lá, vamos ver o que vai dar e acabou dando certo. Mas hoje, se você começa na Amazon, você já tem que começar a pensar, como a Tati falou, que tipo de livro você vai lançar, o que é que está vendendo no KDP. Isso não quer dizer que você tenha que se agredir enquanto artista, mas você tem que sim, vai lá, ver quais são os livros que estão vendendo. O que faz mais sucesso? Dentro do que eu gosto de escrever, do meu nicho, onde eu vou me encaixar? Aí sim, com quem eu vou falar? Quem é o meu público? Isso você tem que ver antes de você, às vezes, descrever o próprio livro. Se você vai escrever um romance, um hot, é um tipo de marketing. Se você vai escrever um juvenil, é um outro tipo. Se é um geek, é um outro tipo de marketing. E aí depois nós vamos acabar falando aqui de vários tipos de divulgação que você pode fazer
da pré-venda, do livro, para ir instigando o seu leitor, né, durante o lançamento e o pós-lançamento também. Além de tudo isso, ainda tem a propaganda, digamos, que você faz de você mesmo enquanto branding, né? Branding, muito chique. Como uma marca, que você não pode parar de fazer, e mesmo que você não tenha livro, você tem que estar aparecendo. Aqui a gente está fazendo marketing, a gente aqui tem gente conhecendo a gente pela primeira vez e com certeza vai olhar nosso nome, vai começar a seguir no Instagram, às vezes vai ler um livro. Eu conheço pessoas na Bienal aqui, que eu já estou aqui desde 2017, primeira Bienal. Então, eu te conheci na Bienal de 2019, a partir dali eu fui ler o seu livro, conhecer o seu trabalho. Então, planejamento hoje em dia, gente, é essencial. Se você quer publicar no KDP, é uma plataforma muito democrática, que todos podem, porém é importantíssimo que vocês planejem a carreira de vocês também. Quem vocês querem ser dentro do mercado, para quê? Para ter uma boa experiência, uma coisa gostosa, e depois não ficar frustrado, putz, lancei meu livro e ninguém leu. Problema, né? Pensando, vocês falaram muito aí na palavra estratégia. Então, vamos para a parte prática já, assim. Qual estratégia que vocês usaram? Vocês têm um case que vocês falam assim, essa estratégia eu pensei nisso e deu certo? Ou o contrário, um caso de uma coisa que vocês tinham certeza que, não, eu vou usar essa estratégia e acabou não sendo o resultado? Tem várias coisas que você pode fazer e a gente nunca tem uma certeza de isso vai dar certo. Né? Então, por exemplo, coisa que dá bem certo é o nosso nicho meio da Tati, a Tati trabalha muito bem nisso, que é você linkar um livro com o outro. Então, por exemplo, você lança um livro, tem um personagem secundário ali que você já fala, olha, vai ter história dele. Então os leitores já ficam esperando o próximo livro daquele personagem. No segundo, você já introduz o personagem naquele e já vai saindo o próximo. Porque você vai segurando o leitor ali. Então, é um livro único, não quer dizer que é uma história igual, mas você vai segurando o leitor. Ou até mesmo, eu gosto muito de lançar a mesma história. Então você lança volume 1, volume 2, volume 3. Porque aí você vai agregando mais leitores a cada volume, você vai crescendo o número de leituras a cada livro que você lança, vira a pirâmide. A pirâmide que o pessoal fala, a pirâmide literária. Você caiu numa pirâmide literária, você achou que era um livro só, tem 10, 20, porque isso dá certo pro autor. E o leitor, assim, ele nunca mais vai sair. Você prendeu o leitor por sempre, porque ele vai querer ficar naquele universo seu. Se ele gostou de um, ele vai querer ler o 2, ler o 3. Aí ele mesmo começa a falar do filho e próxima geração. No caso de romance, por exemplo, isso dá super certo. Exatamente. Isso é uma coisa que dá super certo. O meu primeiro livro, eu não tinha pretensão de fazer uma série. E o segundo livro ele veio pra mim praticamente inteiro. E desde então eu linko tudo. A gente brinca, né, minhas leituras, é o Tativerso. Então, assim, uma coisa que é muito importante também, exatamente isso que a Gil falou, mas, por exemplo, é você também aproveitar as oportunidades. No meu primeiro livro, o meu personagem ele teve de capivara. E eu não imaginei que isso fosse tornar uma coisa tão grande quanto se tornou. Hoje em dia, capivara é a minha marca. As minhas leitoras são conhecidas como as minhas capivarinhas. Gente, inclusive ela faz isso que eu te prometei. Ela faz uma caça à capivara na Bienal. Ela espalha coisas de capivara e as leitoras dela ficam correndo pra ganhar brinde. Isso já é um marketing isso também. É marketing. Ela espalha... Você marcou aqui alguma coisa? Ainda não. Deve ter marcado, aproveitar. Ela faz umas coisas, a Tati faz umas coisas muito legais, assim, que ultrapassa o próprio digital. Qual que você fez um desenho na cidade do Rio? Sim. Dessa foi legal. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de inovar, eu gosto de sair inventando moda. Então, assim, o meu lançamento atual, né, eu tenho um personagem que faz grafite pelo Rio de Janeiro. E eu contratei um artista de rua e fiz lá no Marapendi uma capivara, porque o artista ele é anônimo, né, a pessoa é anônima. E comecei a espalhar, e a galera foi, tirou foto, e aí postou no Instagram antes da divulgação do livro. Então tem um pedaço do meu livro no Rio. Então assim, isso é muito incrível, é como se meu personagem existisse, ele estivesse aqui. Então eu gosto de criar coisas que façam o leitor se identificar. Então ele vai ali, ele vê, ele pensa, meu Deus do céu, é a capivara do livro mesmo, é como se o personagem existisse.
Quando você cria uma relação com o leitor, é uma coisa mágica, assim, é incrível. E eu, como leitora, sei disso. Então, assim, essa conexão é muito, muito importante. E o marketing faz isso. Então, eu gosto de criar coisas novas, né? O próprio kit sensorial que eu fiz para o meu livro físico, era isso. Eu queria tornar o meu livro uma experiência e não só um livro qualquer. Porque a gente precisa... tem muita gente no mercado, a gente precisa se diferenciar. Porque é aquilo, é um produto. Então, a gente tem que sempre estar pensando em estratégias que vão além, né, do digital. Porque a gente precisa se destacar, mas o digital é muito importante. Eu uso muito as ferramentas de rede social. As redes sociais ajudam demais, demais, demais. Divulgação com influencer, com parceiras, isso tudo é muito, muito essencial. Inclusive tem influencers que trabalham comigo aqui. E é muito importante, porque, como diz, né, quem não é visto não é lembrado. Então a gente precisa ser visto o tempo todo. Falar de marketing para mim é muito especial, porque além de escritor, eu sou jornalista e trabalho com marketing há 10 anos. Mas é para empresa privada, para algumas empresas públicas. E para trabalhar para a gente, às vezes é difícil, né? A gente precisa se desenvolver nisso também. Eu tenho 2 exemplos legais, Cássio. O primeiro é a época do Prêmio Geek de Literatura, né? Foram aí mais de 2.000 inscritos, um grande sucesso lá no KDP, né? E aí era a votação popular, no fim das contas. No fim das contas, a votação popular que definiria quem seria o grande vencedor nas 2 categorias, que eram HQ e literatura, no caso, Crimes Mágicos venceu. E aí, para alcançar as pessoas que precisavam votar, né, no livro, eu liberei o download gratuito, fiz ali um impulsionamento e falei assim, olha, eu preciso do seu voto, mas eu não posso pedir o seu voto e falar, compra lá o livro. O mínimo que eu posso fazer é entregar para você ler ele de graça aí durante esse tempo que ele estará disponível. E aí foram mais de 3.000 downloads na época. E isso possibilitou aqui, quero acreditar, parte dos votos que eu recebi foi de pessoas que leram o livro durante aquele mês de intensa campanha e falaram, tá aí, gostei, eu vou botar no livro para ele ser o campeão. Esse é o exemplo 2. Eu liberei nesse fim de semana, ontem e hoje, um download gratuito de Crimes Mágicos. Então quem entrar lá, tá 0,800, tá? E pensei assim, poxa vida, eu vou chegar lá na mesa e vou dizer, o download está gratuito, pessoal. É só entrar lá que vocês conseguem baixar agora, tá? Então isso tudo faz parte aqui de você utilizar as ferramentas que estão à sua disposição, certo? Mas utilizar com estratégia, a palavra que nós dissemos aqui algumas vezes. Quando você vai fazer um ads, por exemplo, eu gosto de trabalhar isso, não precisa ser uma montanha de dinheiro não, pessoal. Eu fiz um impulsionamento de R$50 no Instagram, mas para um público específico, público que curte o Kindle, certo? E aí, até 10, 15 minutos antes de começar aqui, já eram mais de 1.500 downloads. Só de ontem até hoje e agora. E alguém pode dizer assim, Manuel, não sei, cara, porque olha só, você não ganhou um centavo com isso. Mas essas pessoas que fazem o download, depois elas vão fazer parte delas, é claro, vão fazer o quê? Avaliar o livro. Isso é super importante. O livro já vai aí para 550 avaliações lá, e esse número só cresce a cada semana. Ou seja, são ferramentas à nossa disposição, cabe a gente estudá-las e, com estratégia, fazer bom uso delas. Verdade. E pegando aqui o gancho que eles falaram, eu comecei assim também. Eu comecei deixando meus livros de graça. Então, eu primeiro divulguei todo o meu trabalho assim, deixando as pessoas conhecerem o meu trabalho, os livros. As pessoas vinham a mim, procuravam, olha, onde eu encontro mais? E eu faço isso sempre, porque, por exemplo, além de você divulgar e ter a questão das avaliações, de trazer o leitor para você, você coloca, eu tenho aí 60 títulos, então eu deixo 1, 2, 3, 4 de graça. Claro que a gente tem que fazer um trabalho bem feito. Não adianta você deixar um trabalho de graça e não ser um trabalho bom, porque a pessoa vai ler, não vai gostar e não vai correr atrás dos outros. Mas se é um trabalho de qualidade, dentro ali do que você sabe fazer, você faz da melhor maneira, o que acontece? O leitor, leu um livro de graça, bom, gostei, qual é o nome do autor? Vou procurar os outros, né? Então ele vai comprar os outros, ele acaba virando um teu leitor fiel. Então essa estratégia funciona muito mesmo, sempre funcionou para mim. E essa questão dos anúncios também, eu não costumo pagar um valor muito alto no anúncio. E você vai testando, né? O público, no meu caso, é um público 90% feminino. Então, na hora de fazer o anúncio, eu vou lá colocar o meu público, a maioria, direcionada para quem?
para as mulheres, né? A idade, qual é a idade do leitor que lê romance, hot e romance de forma geral? Eu vou colocar isso aí, começa a trazer sempre, é muito, muito forte. E a questão da publicidade também que a gente faz com as influencers, né? Porque, nossa, funciona muito. TikTok hoje, uma coisa que eu nem imaginei trabalhar, porque eu usava muito o Instagram, e aí o TikTok ele traz um público mais jovem, um público mais novo, né? Que está lendo romance agora, e ele acaba procurando a gente porque alguém chega lá e faz uma publicidade, coloca uma cena legal do teu livro, uma música legal, e quando você vê tem um monte de gente chegando e fala, olha, eu vim porque vi alguém que mostrou no TikTok, aí chega lá, lê teu livro, gosta e vira um público fiel, né? Vocês falaram dessa questão do uso das ferramentas, né, dentro do KDP, que uma delas é o download grátis. Qual outras ferramentas que vocês usam? Tem o Kindle Unlimited, tem também, às vezes, tem uma data comemorativa, newsletter, como vocês usam isso? Como eles falaram, o próprio Kindle possibilita que você coloque o e-book de graça, que não vai ganhar nada, não vai ganhar leitores novos. Isso mesmo porque as pessoas fazem muita propaganda dos livros gratuitos. Então acaba que vira uma propaganda gratuita. E como tem muita gente que assina o Kindle Unlimited, para quem não sabe, o Kindle Unlimited é uma assinatura que você assina e paga R$20 por mês, às vezes é R$1,99, muitas vezes eles fazem promoção. E você pode ler todos os livros que a gente colocou no Kindle Unlimited. Geralmente, a maioria dos autores independentes colocam o livro no Kindle Unlimited, então você não precisa nem comprar. Então, quem assina, acaba que ele não compra de graça, ele acaba lendo também pelo Kindle Unlimited e a gente ganha por páginas lidas. Então, pra gente é interessante cada vez mais pessoas leiam no Kindle, pra gente ganhar pelas páginas lidas, além das pessoas que compram. Então, isso já é uma estratégia também, colocar gratuitamente as avaliações, que é muito importante. A Tati tem um livro dela com quantas avaliações, Tati? 14.500 avaliações, gente, é muita coisa. É um fenômeno. Então, é um trabalho que ela faz, né? Óbvio, é um reflexo do trabalho que ela faz, né? Obviamente. Mas assim, quanto mais o seu livro é avaliado, mais o próprio algoritmo da Amazon ele vai encaminhar para mais pessoas, sabe? Vai aparecer ali quando você abre o seu Kindle, aparecem livros que você provavelmente vai gostar. Mas o seu livro é muito avaliado, muitas pessoas clicam ali na página do seu livro, mais a Amazon vai trabalhar o seu livro. Então, que você pedir que as pessoas avaliem, fazer promoções, a taxa fazer promoções de avaliação, para seu livro ser cada vez mais visto, já é também uma estratégia. As promoções são muito legais. Hoje em dia também está disponível o conteúdo a mais, não sei se todo mundo conhece, mas o conteúdo a mais é muito legal, você consegue colocar os banners dentro da própria página do livro. Então, eu sempre coloco uma coisa bem rápida assim, coloco uns quotes que chamam a atenção, porque isso às vezes a pessoa está passando ali, consegue ler, às vezes a sinopse não é suficiente, às vezes a sinopse não traz o que o livro tem. Eu odeio fazer sinopse e eu gosto dos quotes, então esse espaço foi muito importante. A gente coloca o avatar ali, o personagem parece o avatar e coloca um trecho ali, então isso é muito legal. As ilustrações também, que às vezes, ela falou das avaliações, né? Eu amo ilustração, né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo que, meu Deus, para que fazer tanta ilustração? Isso agrega valor ao seu produto. Os leitores amam ilustrações. Eu amo ilustração, qualquer autor ama ilustração do seu próprio livro. E vira e mexe, quando eu completei 13.000 avaliações, eu fiz uma ilustração de vários casais dos meus livros, a galera fica esperando, a galera vai ali esperando mais ilustrações, então isso tudo é marketing. Então não é dinheiro jogado fora. Algumas pessoas às vezes acham isso, mas não é, isso é agregar valor ao seu produto. Então assim, quando você pega e você bota lá a ilustração, olha gente, quando chegar em tanto, a gente vai soltar uma ilustração nova, isso também é uma ferramenta de ajuda. E as palavras-chave também da Amazon são muito legais, então isso tudo traz pessoas. As pessoas buscam muitos livros por palavras-chave. Então são ferramentas ótimas, gratuitas que estão lá. É só saber aproveitar e com fé. Explica só um pouquinho essa questão das palavras-chave. Que horas que é na hora que vai cadastrar o livro? Na hora que cadastra o livro, você coloca algumas palavras-chave lá. E isso, às vezes, o leitor está buscando pelas palavras-chave e aí consegue
montar o seu livro ali. É isso, a gente chama de famoso metadados. É isso mesmo, né? Além das palavras-chave, dos conteúdos a mais que a Tati falou também, você pode tentar escrever o livro no Prime, né? No Prime Reading. Hoje, Crimes Mágicos está. Eu tentei umas 2 ou 3 vezes, tá, gente? Você tem que persistir ali de tempos em tempos conforme essa inscrição vai abrindo para ver se vai. Quando foi muito legal, porque hoje eu posso dizer que todo mundo que assina o Amazon Prime, todo mundo que assina o Prime de modo geral consegue ler de graça o livro. Então tem muito leitor que chega por causa disso, é impressionante. Né? Essa ferramenta em específico não está 100% sobre os seus cuidados, você vai ter que submeter para uma avaliação, mas vale a pena tentar. Outra que eu achei super interessante e que fiz pela primeira vez muito recentemente é o Pendal. Então você cadastra ele lá e o próprio Kindle ele vai gerenciar o valor do seu livro em promoção sempre para menos. Então de tempos em tempos ele abaixa uma porcentagem e sempre que isso acontece, o seu livro ele entra em promoção. Né? Pois é, tá lá junto com o livro gratuito, você pode alternar lá para o Pendal, tá? No mesmo lugar. Ana. Eu peguei, fala, é exatamente tudo isso. Não deixaram nada pra você. Tudo isso aí. Eu vou começar lá. Então, já que vocês falaram muito de parcerias, você falou de blogs, né, influenciadoras, eu fico sempre me colocando no papel de alguém que está começando. Aí a pessoa fala, gente, eu tenho um livro que eu não sou conhecida. Como que eu faço? Eu bato na porta dessas pessoas e falo, tenho esse livro, mando para todos os influenciadores do mundo, ou dou uma estudadazinha para saber quem conversa com o meu livro, como que é? Não, tem que estudar, porque são muitos influenciadores e alguns não trabalham na sua área, né?